Como podar uma amoreira? Podando pela saúde geral da árvore. Desinfete a tesoura de jardim antes da poda, para que a amoreira fique sempre saudável e sem doenças. É importante limpar a tesoura antes de usá-la. Use um produto desinfetante doméstico, como um alvejante ou álcool isopropílico. É ainda mais importante limpar a tesoura se você tiver mais de uma amoreira. A tesoura suja pode transferir doenças entre as árvores e, sem querer, acabar infectando as amoreiras que antes não tinham doenças. Escolha a ferramenta certa para o projeto. Quando for cortar galhos de 5 centímetros de diâmetro, use podadoras, que podem lidar com galhos grossos por terem cabos maiores. Se for cortar um galho menor, como de menos de 2,5 centímetros de diâmetro, use uma tesoura de jardim comum. Faça cortes próximos ao tronco. Se for remover galhos inteiros, faça os cortes os mais próximos possíveis do tronco da árvore. Ainda deve haver uma pequena área restante de onde o galho saía do tronco, mas o restante deve ser removido. Quando for cortar uma área morta pequena, corte-a para a parte mais próxima do tronco que ainda estiver viva. Geralmente, é onde o crescimento se divide no galho ou até o tronco. Evite podar galhos com mais de 5 centímetros de diâmetro. As amoreiras têm dificuldade de cicatrizar os cortes grandes. Essa área exposta deixará a árvore mais vulnerável a doenças e fungos. E também tem uma tendência de secretar seiva. Tenha cuidado para não deixar a seiva pegar na sua pele, pois pode ser irritante para algumas pessoas. Faça a poda no inverno. Aparar a árvore na época de dormência do inverno permite que ela sare a ferida facilmente e minimiza a entrada de doenças ou fungos no corte. Isso ocorre porque menos doenças e fungos estão ativos nessa época do ano. Espere para fazer a poda até um mês depois de a árvore ter perdido todas as folhas. Assim, você saberá que ela realmente está em dormência. As amoreiras têm uma tendência de secretar seivas nas áreas onde são cortadas. Isso é menos provável de ocorrer em cortes feitos durante o inverno. Mas ainda pode acontecer. Corte galhos mortos ou danificados. Para manter a árvore saudável, é uma boa ideia remover os galhos que podem encorajar doenças. Qualquer um que não esteja produzindo folhas deve ser considerado morto e deve ser removido. É uma boa ideia esperar o inverno para aparar a amoreira. Mas os galhos mortos devem ser removidos assim que forem identificados. Apenas lembre-se de que o corte pode secretar seiva por semanas ou até mesmo meses, o que é comum nesse tipo de árvore. Faça uma poda mínima para garantir uma abundância de frutos. Um dos melhores motivos para ter uma amoreira é poder aproveitar os frutos que ela produz no verão. A fruta cresce nos galhos que cresceram no ano anterior. Portanto, não faça uma poda exagerada se quiser obter bastante fruta. Para colher os frutos facilmente, controle a altura da árvore. Assim, você terá um acesso mais fácil às frutas que se desenvolverem na copa da amoreira. Isso também minimizará a chance os pássaros chegarem a elas antes que você as colha. Se for apará-la, comece do último terço da amoreira e trabalhe de baixo para cima, podando para controlar o tamanho e o formato. Apare a planta seletivamente, para que a amoreira fique bem volumosa e com um formato uniforme.
Elimine os galhos cheios e mal posicionados. Apare os que se cruzam ou que interferem no crescimento um do outro. Tente organizá-los de forma que os que forem para cima e para baixo fiquem a uma distância de 15 a 20 centímetros um do outro. Assim, você pode treinar a árvore para crescer com uma aparência melhor. Procure brotos que estejam muito perto um do outro nos galhos e elimine um para que os outros possam se desenvolver. Corte os galhos que deixam a árvore feia e mal cuidada. Por exemplo, apare os galhos que crescem do tronco abaixo da massa principal de ramificações. Faça uma poda leve no verão. Embora a maior parte da poda deva ser feita no inverno, você ainda pode aparar um pouco a árvore no verão se ela estiver crescendo demais. Por exemplo, apare no verão para controlar a altura. Você também pode cortar um ou dois galhos pela metade se estiver tentando criar uma ramificação mais grossa. Faça a poda leve no começo do verão, pois mais tarde, você pode acabar cortando os brotos de frutas que estão surgindo. A poda do verão encoraja mais a secreção de seiva dos cortes. Leve isso em consideração quando for decidir se a árvore precisa ou não ser podada nessa época do ano. Apare a árvore regularmente. A frequência da poda da amoreira depende dos seus objetivos. Se quiser controlar o tamanho da árvore e ter mais acesso aos frutos, apare-a todo ano. Se quiser uma amoreira mais volumosa que forneça sombra, é suficiente podar a cada 2 ou 3 anos. Independentemente de querer uma árvore volumosa e com sombra ou uma planta que produz bastante frutos, ainda é necessário cortar os galhos mortos ou danificados o mais brevemente possível. Não corte os galhos principais da árvore, a menos que tenham doenças ou que estejam morrendo.